Quem me conhece já? Quem já viu alguma palestra minha, algum treinamento meu? A Van e a Thaís já foram mentoradas, né? A Van e a Thaís amor para sempre, não tem jeito. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu realmente não gosto de fazer webinário, aula e ficar meio que enrolando, sabe? Vamos bater papo, não sei o quê, vamos enrolar. E sabe quando a pessoa fica 40 minutos para água com açúcar? Sabe que você fica ali esperando alguma coisa acontecer, né? Não sei vocês, mas me incomoda pra caramba. Eu acho que o nosso tempo vale ouro, né? E tempo é dinheiro. Então, é por isso que quando eu faço alguma coisa, eu gosto de fazer com objetividade para que todo mundo tenha resultado. E essa aula vai ser bem legal, por quê? Porque eu vou falar de uma coisa que eu já domino há muitos anos, que é a parte comercial da coisa, né? Eu fui diretora de vendas, assim, trabalhei na área comercial por 18 anos, então eu faço só um pouquinho isso e tem 7 anos que eu atuo como coaching de vendas. Então, é bem pouquinha experiência que eu tenho nessa área comercial, nessa área de treinamento, eu tenho bem pouquinha experiência que eu vou compartilhar um pouquinho dela com vocês, tá? Quem aqui já está atuando na área comercial? Quem já está atendendo cliente de vendas, gestores de vendas, ou fazendo treinamento em empresa? É diferente fazer treinamento aberto e fazer treinamento no corporativo. São focos diferentes, né? No aberto você consegue falar mais genericamente. Por quê? Porque você não sabe exatamente quem está te ouvindo, né? Só que no business não, quando você trabalha dentro do ambiente corporativo, na empresa não dá para você fazer generalista o treinamento, ele tem que ser bem focado, né? Então, quem aqui já está fazendo, quem já começou? Eu já fiz consultoria em empresas, né? E fiz alguns cursos de vendas, mas é uma coisa pequena, né? Meu foco não é esse. Eu sou especialista em gestão, né? Gestão e mentalidade empreendedora. Então, eu trabalho mais no business mesmo, mais com a empresa, né? Isso é muito bom, maravilhoso. Mas o mercado de coaching vendas é um filão. Assim, é literalmente um filão, porque o Jack Welch já dizia, né, que vendas é o coração da empresa e não pode parar. Então, assim, se a gente tem esse olhar, tem essa visão, nós somos profissionais que as pessoas brigam por nós. Confesso para você que hoje eu dispensei 2 clientes. 2. Infelizmente, tive que dispensar. Um porque eu sei que é mal pagador. Eu não trabalho para mal pagador. Eu já fiz trabalho para ele e ele é mal pagador, ele pagava sempre atrasado, dava dor de cabeça para receber e tal. Então, assim, eu não quis. E o outro cliente, porque era muito longe para mim atendê-lo, né? E era exatamente o que ele queria. Ela queria um diagnóstico, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje, porque ela recebeu uma indicação de uma outra empresa e ela queria que eu fosse até lá. Só que eu não estou fazendo trabalhos externos até setembro, né? De atendimento a pegar novos clientes. Até setembro eu não vou pegar novos clientes de business, né, em vendas. Então, eu tive que dispensar cliente porque eu realmente não pude atender. Mas se você tem uma expertise nesse assunto, você vai conseguir clientes com muita facilidade. E eu não estou dizendo isso porque eu vou fazer uma oferta no final, já avisando que eu vou fazer uma oferta no final da nossa conversa. Eu não estou dizendo isso por isso, eu estou dizendo isso porque realmente todas as empresas, todas, precisam da gente, assim, de quem trabalha com vendas, né? Então, só que o que acontece? Tem muita gente amadora aí no mercado, muita gente que está tentando, mas que não sabe nem qual é a essência da venda. Às vezes eu vou escutar a pessoa falando assim. Outro dia eu vi um curso de um cara falando que era especialista em vendas, eu fui escutá-lo, ele estava falando de marketing, de estratégia de marketing digital. Isso não tem nada a ver com vendas, tem nada a ver com estratégia de equipes comerciais, que era o que ele estava tentando vender. E isso acaba causando um prejuízo enorme para quem quer aprender realmente sobre o assunto e para quem precisa desse conteúdo para aplicar no dia a dia. Né? E quem deseja atuar com equipes de vendas tem que saber fazer negócio. Você tem que saber fazer negócio. Porque como é que você vai ensinar uma pessoa a fazer negócio se você não sabe fazer negócio? Na verdade, é meio que não tem nexo, não tem sentido. Então, você precisa aprender a fechar negócio. Mas é aquele negócio assim, eu sou palestrante de vendas. Ah, você vendeu para quem? Não, nunca vendi.
escuto isso direto, né? Eu vejo isso direto. Sou palestrante, mas eu vou falar de atendimento ao cliente. Tá bom. Mas o que você já vivenciou de atendimento ao cliente? O que você já vivenciou de vendas? O que você já carregou uma pasta na mão, né? Que a gente fala na área comercial. Você já foi, bateu na porta de um cliente. Então, isso é importante. Se você teve vivência, não tem problema. Se você teve vivência e você gosta disso, não tem problema você não ter as técnicas para ensinar, porque aí é uma outra coisa. Aí a andragogia é a forma como eu ensino os adultos. Aí eu vou aprender essa andragogia para ensinar o outro. Mas eu preciso, pelo menos, amar isso. Eu preciso, pelo menos, gostar de pessoas e gostar de vendas. Senão, é um mercado que é um filão, mas é um mercado que eu não vou me enquadrar nele e eu não vou ter resultados. Então, não adianta. Não é porque todo mundo está fazendo que é bom para mim, né? O que é bom para mim é bom para o outro. Eu não faço coach de emagrecimento, mas nunca. Por mais que eu saiba as ferramentas. Por quê? Porque eu não sou pessoa disciplinada para isso. Eu gosto de comer, não sou exemplo. Então, assim, não vai ser a pessoa que vai fazer coach de emagrecimento. Essa pessoa aqui, né? Mas quando se trata de vendas, é claro que com toda a bagagem que eu tenho, é muito mais fácil para eu fechar negócios nessa área, né? Olha a Karina aí, olha quem chegou, a Karina. Karina foi minha mentorada de Executive Coach, o primeiro cliente de Executive que ela fechou foi na minha mentoria, né, Ká? Na minha mentoria de vendas. Obrigada, Ká, por estar aqui, viu? Coisa linda. Saudade de ti. Essas doidas aí, essas três. Eu vou a aula que eu vou fazer hoje com vocês é uma aula, assim, particularmente, que se você prestar bastante atenção, estou compartilhando minha tela com vocês, se você prestar bastante atenção, você vai perceber... Vai ter slide. Vai ter slide. Vocês não gostam de slide? Olha, não falou que ia ter slide. Vai ter slide, por quê? Tem algum problema? Quem tá falando aí? Você quer ver? Quer fechar o microfone? Você tá falando com outra pessoa? Você que tá falando... Quem tá falando aí, eu vou fechar, tá bom? Porque eu não sei quem é. Eu acho que sou eu. É você mesma que falou que eu acho que sou eu. Fechar o microfone, porque aí vai ter slide para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, assim, eu vou começar falando exatamente no roteiro que eu passei, que eu disse que eu falaria para vocês ali. Qual que é a diferença de treinamento de vendas para coaching de vendas, gente? Qual que é a diferença? Às vezes, essa foi uma das perguntas que me fizeram no privado hoje, tá? Por isso que eu decidi falar. Às vezes você acha que coaching de vendas é igual treinamento de vendas, né? Ah, mas por que eu vou fazer coaching de vendas? Por que eu não faço treinamento de vendas? Porque o treinamento de vendas, ele é uma coisa, ele não necessariamente vai trabalhar os valores da pessoa no ser sistêmico dela, certo? Quando eu faço um treinamento de vendas, eu posso estar fazendo um treinamento de técnicas de vendas apenas, um treinamento no qual ela vai aprender só negociação, ou um treinamento que ela vai aprender só fechamento, ou um treinamento de prospecção de clientes. Então, aí eu tô falando de treinamento de vendas. O coaching de vendas, eu coloco tudo isso que eu falei, coloco prospecção, coloco negociação, coloco fechamento, coloco tudo isso. Só que eu faço tudo isso de uma forma sistêmica, de uma forma que entre também a vida pessoal dela e que a empresa entenda que na cultura de coaching, o cliente, o colaborador, o gestor, ele é um ser sistêmico e não tem como ele deixar a vida pessoal dele lá fora. Ele precisa aliar as duas coisas. Ele vai alinhar a vida pessoal com a vida empresarial. E aí ele vai ter felicidade no trabalho e fazer um trabalho completo. E não vai ter síndrome, não vai ter síndrome de Burnout, não vai ter nada disso. Por quê? Porque ele vai conseguir fazer um trabalho e vai conseguir ser uma pessoa completa, certo? Então, por isso de você oferecer para ele não apenas um treinamento de vendas, oferecer um coaching de vendas, porque o seu colaborador vai ser muito mais feliz, muito mais contente com esse processo, tá? Aí, alguns lugares, mas o coaching de vendas está na moda, mas agora coaching está na moda. Bom, se está na moda, eu não sei. Só sei que isso é uma coisa que ajuda as pessoas a serem muito mais felizes, mais completas e remunera a gente muito bem, né? Então, assim, então você pode unir as duas coisas, aquilo que é bom. Vale a pena eu ir para uma empresa? Eu não vou falar de proposta hoje, eu já vou falar de diagnóstico, tá bom? Vamos supor que você já entrou na empresa, já fez a reunião, você já conseguiu uma reunião, você está na frente da pessoa.
certo? A fase de prospecção já passou. Se você quiser saber sobre a fase de prospecção, tá rolando um workshop meu de business coaching, e a primeira aula do workshop é exatamente uma aula de prospecção de clientes. Então, você pode assistir esse workshop, lá você vai aprender a prospectar, que é a primeira parte para você chegar nessa parte, que é a parte que nós vamos tratar hoje. Essa parte do diagnóstico, ela tá super redondinha. Quando eu digo super redondinha, eu confesso que eu até revisei ela para falar com vocês hoje. Por que eu revisei? Porque eu queria muito fazer o negócio direito para vocês, né? Não dá para fazer qualquer coisa. E eu revisei ela de forma que, se você seguir passo a passo, você vai até o fechamento do contrato, certo? Você vai lá e vai fazer todas as perguntas certinho e vai fechar o contrato com essa empresa. Não tem como não fechar. Porque a maneira como eu coloquei para vocês, que eu estou colocando para vocês aqui, o cliente, ele vai querer comprar de você, porque ele vai enxergar tanto valor que não tem como ele não comprar, certo? Se alguém tiver alguma dúvida no meio do caminho, enquanto eu estiver falando, não tem problema. É só você abrir o microfone e me perguntar. Desde que seja uma dúvida sobre o conteúdo, certo? Beleza? Tranquilo até aí, gente? Entenderam essa parte? Alguém vai falar que entendeu? Professora Helena? Eu entendi. Eu fechei meu microfone. Não, beleza. Deixa fechadinho. Entenderam, né, galera? Tranquilo, né, Vivian? Sim. Tranquilo, Zuleika? Vamos lá, então. Ó, só para vocês, para quem não me conhece, eu tô aqui toda descabelada hoje, sexta-feira à noite, mas para quem não me conhece, eu sou a Dani Guimarães, né? Eu já atuo nesse negócio há 7 anos. E eu fui franqueada da KLA por 3 anos. Se você conhece vendas, você conhece a KLA. KLA, maior empresa do Brasil em treinamentos de vendas. E durante todo esse tempo, eu fui a única mulher que o próprio Edilson Lopes, fundador, autorizou a ministrar treinamentos de vendas para líderes executivos da empresa, tá? Então, durante todo esse tempo, eu fui essa pessoa. Já palestrei com o Cláudio Diogo, que quem conhece vendas sabe quem é o Cláudio Diogo. Franqueada também do Bruno Giuliani, como formadora de coaches. Já estive no palco com o Tejon, um dos maiores diretores de vendas do Brasil, né? Então, aqui são todos os treinamentos de vendas, alguns que eu já fiz no Brasil, sou mentora de coaches, etc. Não é o meu objetivo falar de mim aqui, tá bom? Mas, assim, claro que vocês precisam saber com quem vocês estão falando. Vamos lá, continuando aqui. Aqui algumas empresas que eu já fiz treinamento de vendas, já fiz coaching vendas na Rede Globo já, para toda a equipe comercial de marketing dele, de pós-vendas, da minha região, que é afiliada, e eles conseguiram bater as metas depois de 8 meses sem metas batidas. Já fiz para grandes multinacionais, já fiz para pequenas empresas também. Então, assim, esse negócio é comigo, eu sei do que eu estou falando, exatamente, eu não estou brincando de falar, isso aqui é tudo uma realidade. Então, vamos lá. O que é um diagnóstico de vendas, né? Então, você chegou até a empresa, você conseguiu a bendita reunião, né? Você está na frente da pessoa. O que acontece com a maioria das pessoas? Ao invés delas ouvirem, elas falam, certo? E no nosso papel de vendedor, a gente tem que ser um expert em fechar negócio. Então, eu não posso falar, eu tenho que ouvir. E como é que eu faço para ouvir, né? Esse ouvir, ele tem que ter um caminho, não pode ser ouvir qualquer coisa e fazer qualquer pergunta. Então, estou na frente da empresa, Karina é a dona da empresa, e ela me chamou para uma reunião porque a empresa está tendo problemas na área comercial, certo? A área comercial não tá legal, só que ela não sabe nem, ela nunca, eu vou até fazer uma coisa aqui, ó, porque eu não tem muito domínio desse Zoom aqui, peraí, gente. Como que eu tiro aqui o negócio? Stop share. Só para vocês prestarem atenção nisso aqui. Nunca a empresa sabe o que ela quer. Nunca. Ela sempre acha que o problema é menor do que ele é. Ela sempre acha. Ela acha que uma palestra vai resolver. Ela acha que você chegar lá, fazer um treinamento de 2 horas vai resolver. Vai ser um negócio motivacional e vai mudar a vida dela. Ela nunca sabe o que ela quer. Porque ela não faz análise, ela não planeja as ações dela, ela realmente não sabe o que ela quer. Então, qual que é o seu papel? É fazer as perguntas certas para ela se ouvir. Lembra o coaching? O coaching não é para você ouvir, é para o cliente se ouvir. O processo de coaching é para o cliente se ouvir e ele encontrar soluções. Você vai fazer um processo com ela de diagnóstico, que é esse processo de perguntas. E quando você fizer esse processo, ela vai entender a gravidade do problema dela e ela vai entender exatamente o que ela precisa.
Porque senão ela vai chegar em você e falar assim, você pode vir aqui fazer uma palestra? E se for um problema grave, um problema crônico, se não for um problema motivacional, ela não vai ter resultado. Você vai estar tratando o efeito, não a causa. E para você ter sucesso, você tem que tratar a causa. O que está causando isso? É assim que se faz um trabalho de coaching em vendas, entendendo qual é o problema que está acontecendo na empresa, certo? Então, quais são as perguntas que você vai fazer para ela, para que você entenda e você vai começar a desenhar na sua cabeça o que ela precisa. E ela também vai se ouvir conforme ela responde as perguntas e entender o que ela precisa, porque ela não sabe o que ela precisa, certo? Ela não sabe. Vamos lá. O que ela precisa? Deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês. O que ela precisa? Primeira coisa que você vai perguntar para ela. O que está acontecendo na empresa? Quais são as maiores dificuldades da empresa? Na área comercial, né? Porque senão ela vai contar de tudo para você, tá bom? Vai contar a vida inteira, desde a fundação. Que não é uma coisa ruim, mas é legal você frisar que é na área comercial. O que está acontecendo na empresa é uma coisa. O que está acontecendo com os colaboradores da empresa? Com os colaboradores, por que eles não estão performando? Né? O que está acontecendo? Então, quando você chega na empresa, você chega com um olhar, é muito importante a maneira como você pergunta, certo? Então, o seu olhar é assim, eu vim te ajudar. Eu tenho uma solução, eu vim te ajudar. Fala para mim, o que está acontecendo? Me explica. E aí ela vai te explicar. Então, você vai com muita humildade, eu vim aqui te ajudar. Me fala o que está acontecendo. São todas perguntas abertas, nunca perguntas fechadas nesse momento, tá? Então, e com os colaboradores, o que está acontecendo? Por que eles não estão performando? Você vai anotando algumas palavras-chave e vai continuando. Deixa ela contar tudo. Vai durar 1 hora esse diagnóstico. Aí, uma outra pergunta é qual é o cenário atual da empresa? Porque se a empresa está passando por uma crise, a performance da equipe cai. A empresa está passando por um crescimento. E o que acontece? Você pode chegar na empresa e ela está passando por uma crise muito grande. Então, está todo mundo desmotivado. Você pode chegar na empresa e ela pode ter crescido muito rápido. E eles não têm processo de gerenciamento desse crescimento. Então, são coisas muito diferentes. Então, eu preciso entender qual é o cenário atual da empresa, certo? Porque se eu não entender o cenário, eu vou querer levar um produto para ela que não vai se enquadrar naquilo que ela precisa, certo? Uma outra coisa, houve troca de liderança? Vocês trocaram a liderança em algum momento? Não trocaram. Por quê? Às vezes a equipe não está performando porque trocou a liderança, estão sendo resistentes ao líder. Então, aí trocou a liderança? Não trocou. Há quanto tempo é esse líder? 3 anos. Com esse líder, já havia tido algum problema? Não, nunca havia problema. Então, você já sabe que o problema não é exatamente a liderança. É o cenário da empresa. É alguma coisa que está acontecendo. Houve algum acontecimento que levou a essa situação? Alguém teve algum problema? Você está entendendo? Que você vai norteando para entender exatamente qual que é o cenário. Você está ampliando o cenário do cliente para ele se entender. Aqui, ele já está comprando, aqui você está fazendo uma consultoria para ele. Ele nem sabe ainda, mas você está fazendo uma consultoria para ele e gratuita. E qual que é a sua maior necessidade hoje no departamento? Vender mais. Tá, isso não é a maior necessidade, certo? Claro que todo mundo quer vender mais, mas quando você pensa hoje, qual que é a maior de todas? Aí ele vai sempre falar, se você estiver falando com o dono, ele vai falar que é vender mais. Se você estiver falando com o RH, é alinhar as pessoas, certo? Então vai depender de quem você está falando, a linguagem vai ser diferente. Até a sua linguagem vai ser diferente. Se você estiver falando com o dono, ele vai falar só de lucro e prejuízo, ele não quer nem saber de pessoas. Se você estiver falando com o RH, ele vai falar de alinhamento de pessoas, vai falar que as pessoas têm que estar mais coesas, tem que estar junto, que elas estão dispersas, que elas não se bicam, que precisa resolver essa situação para que as vendas aconteçam. O dono não vai pensar assim, ele quer saber de lucro, certo? Então, qual que é a sua maior necessidade hoje no departamento? Deixa a pessoa falar. Depois você vai entender se é essa a necessidade mesmo. Há quanto tempo isso está acontecendo? Então, quando eu fechei esse contrato que eu disse para vocês na TV Diário, que é a afiliada da TV Globo, foi exatamente esse questionário que eu usei. Há quanto tempo isso está acontecendo? 8 meses. Há 8 meses nós não batemos metas. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que outra TV local, ela fechou e isso causou uma crise na cidade. Olha só.
Então, como a TV da cidade, a outra TV que era concorrente fechou, causou uma crise na cidade, os anunciantes decidiram não investir mais com medo dessa TV aqui também dar problema. Então, eles decidiram não investir mais. Então, como é que, e a equipe, como é que a equipe reagiu ao fechamento da outra empresa, que não era a empresa deles? Reagiu péssimo, porque eles acharam que ia vir uma crise aí. Então, olha o tanto de trabalho, olha o tanto de informação que o cliente vai te dando para você desenhar o que ele precisa. Então, eu já sei, eu tenho que recuperar a confiança, tenho que recuperar a autoestima da equipe, tenho que mostrar para eles que no negócio deles isso não existe. Então, tem um monte de informação que ele está me entregando com essas informações. Se eu não pergunto isso, eu vou entregar o produto errado. Certo? Há quanto está? 8 meses. Quanto tempo isso está acontecendo? O que vocês já tentaram para solucionar essa situação? Gente, essa pergunta, ela é um pulo do gato. E por que ela é um pulo do gato? Porque eles podem ter tentado coaching já. E aí, se você chegar lá achando que você está inovando, abalando bambu, que você é a rainha da cocada preta, e chega falando que é coach, não sei o que, sei lá, e ele já tem um problema, já tiveram outros profissionais lá que causaram um problema, você vai se queimar no final da conversa. Então, acontece várias vezes, tá? Dele já ter contratado coaching, já ter chamado consultor, né, para resolver o problema e o consultor não ter resolvido, certo? Então, aconteceu comigo, já aconteceu todos os cenários. E essa pergunta, ela me salva. Porque se eu chego no final e não fiz essa pergunta e começo a falar um monte de coisa, ela fala assim, mas já vieram aqui e me falaram isso, eu contratei e não deu certo. Então, você se precaver de um monte de coisa que pode acontecer lá na frente, certo? Por isso que o pulo do gato, por isso que o objetivo é ouvir, não falar, certo? É ouvir, porque é a partir desse ouvir que você vai entender e vai conseguir fechar o negócio, beleza? Tranquilo, entender até aí? Certinho? Então, tá bom. O que vocês já tentaram para solucionar essa situação? Aí o que acontece? Você vai eliminar as possibilidades que você ofereceria para ela, se ela já tentou, ou vai readequar essas possibilidades. Às vezes ela tentou, mas com um profissional errado ou do jeito errado. Uma coisa muito importante, por mais que a gente esteja vendendo um coach de vendas, não foquem na palavra coaching, certo? Foquem na palavra vendas, melhoria de vendas, melhoria de performance, né? Melhoria de resultados, atingimento de metas. Por quê? Porque o coaching, ele não tem, para a pessoa que não é coaching, ele não tem claro o que vai fazer pela empresa. Fica muito subjetivo. Quando você fala, vai alcançar as metas, o meu diagnóstico vai te ajudar a alcançar as metas, isso aí, beleza, é isso que eu quero vender mais. Então, foque mais nessas palavras do que na palavra coaching, né? Sobre os participantes, quais são os principais desafios atuais? Então, assim, existe um departamento comercial. Ela vai contratar coaching para quem? Ela vai contratar o processo para o gestor, para a equipe ou para os dois? Ela vai contratar para o gestor. Sobre o gestor, que é a pessoa que vai participar do processo, quais são os desafios que ele tem atualmente? Você precisa muito saber disso. Porque a empresa pode, por exemplo, ter sobrecarregado ele. Olha, então, ele é gerente de vendas, mas ele também está cuidando de compras. Então, ela pode ter feito uma loucura na cabeça do então, essa pessoa, ela era vendedora e foi promovida a gerente. E aí, o que acontece? Geralmente, o bom vendedor é um péssimo gerente. Então, você já sabe que você tem que fazer um coach de transição de carreira, transição de cargo com ele, para que ele aprenda a ter um mindset de liderança. Então, quais são os principais desafios dessa pessoa que vai participar do processo comigo? Quem sabe é ela. Ela convive com ele no dia a dia. Essa pessoa que está fazendo o diagnóstico com você. Se for a própria pessoa, você pergunta quais são os seus principais desafios. Aí ela vai te falar gestão de tempo, produtividade, treinar a equipe. Você já tem mais um produto para vender. Porque ele não tem tempo de treinar a equipe. E nem sempre um bom gestor é um bom treinador. E um outro argumento de vendas que eu uso muito eu falo a mesma coisa que você, só que de uma outra forma. E aí, mas eu falo todo, ele pode te dizer assim, mas eu treino minha equipe todo dia. Eu falo para eles isso, está me dizendo. Beleza, só que eu vou falar de uma outra forma com uma autoridade. Que eles não estão vendo os meus defeitos no dia a dia. Então, é muito mais fácil para que eu consiga um resultado que você talvez não consiga. Certo? Então, sobre os participantes, quais são os principais desafios dele? E os principais desafios da empresa hoje?
A empresa está passando por algum desafio? Quais são os principais desafios da empresa? O que a empresa precisa resolver agora, né? O que precisa acontecer? Ó, isso é muito importante você perguntar. Por quê? Você vai usar lá no fechamento. Na hora que ele virar para você e falar assim, ah, mas eu não posso pagar, então tá bom, você quer continuar passando por esse problema? Você tá entendendo? Então você precisa ter essa informação para você usar lá no fechamento, certo? Dentro da equipe, da empresa, no geral, quem seriam as pessoas impulsionadoras do processo? Olha só, geralmente tem sempre um outro que é cri-cri e não quer fazer treinamento, não quer se desenvolver. O cara acha que é treinamento é balela, que é perda de tempo, sempre tem, tá? A pessoa que não quer se desenvolver. E se você sabe que tem e sabe quem é, quando você chegar lá, é mais fácil para você resolver a situação. É a primeira pessoa que você vai ganhar pro time. Você ganha ela, você ganha o time inteiro. Então, você precisa saber quem são os impulsionadores e quem são os resistentes, certo? O cara que é resistente, você vai ter que ganhá-lo. O cara que é impulsionador, ele é o cara que você vai abraçar de um jeito que ele vai fazer com que todo mundo participe do processo. E ela sabe quem é resistente. Então, se ela te dizer assim, ah, tem um Joãozinho ali que ele me dá problema, não sei o que, não sei o que lá. Você acha que compensa investir nessa pessoa? Já rolou várias demissões, só no diagnóstico. Quando eu faço na empresa, direto rola a demissão. Ah, não, já tentamos isso, aquilo outro, o cara não quer. Tá bom, você quer fazer mais uma tentativa ou você não quer mais investir dinheiro nele? Não, acho que é melhor a gente demitir, começar uma equipe coesa, todo mundo junto, todo mundo certo. E aí parte para o team com uma equipe melhor, certo? Dentro do contexto atual da empresa e do coach ou da equipe, o que pode facilitar ou dificultar o programa? Olha só, se a empresa vai te contratar para um projeto de coaching de team coaching no departamento comercial, vai contratar você para fazer um executivo com o gestor de vendas, se ela vai te contratar para algum processo desse, e ela está passando, por exemplo, por um sistema novo, eles estão implantando o SAP, provavelmente o seu processo vai dar pau, porque eles não vão dar conta de todos os projetos que estão acontecendo paralelo. Então, é muito importante você entender os processos, os projetos paralelos que estão acontecendo na empresa, que podem impedir o seu projeto de avançar. Não é que a empresa não tem caixa. A empresa tem dinheiro, a empresa pode fazer um investimento, só que, às vezes, você vai ter que esperar um mês para você começar. Certo? Porque ele está envolvido com outro projeto, com outro acordo. E aí você vai ter que parar no meio, vai ter que cancelar, porque vai vir um diretor de fora do Brasil. Ah, então, mês que vem entramos vira o nosso ano fiscal e a gente vai ter que começar a levantar a parte de verba, vai ter que levantar quanto de dinheiro que a empresa para. Então, se você começa o processo nesse momento porque eles querem queimar a verba, uma coisa muito legal, pulo do gato também, empresas grandes que têm verba para treinamento. Acontece muito no meu caso, assim, de me ligarem e falarem, Dani, eu preciso fazer um treinamento agora, porque senão eu vou perder o dinheiro que vai virar meu ano fiscal, certo? Isso acontece. O que você faz? Você fala, não tem problema, só que não se desespera. Fala, tudo bem, te mando a nota, vamos fazer, você me paga, eu fico com o crédito aqui, só que a gente começa depois da virada desse ano fiscal. Pra gente começar bem. Então, você queima a verba e depois você começa. Não se desespera para fazer. Faz o diagnóstico, faz tudo, deixa eles pagarem e depois você faz o processo. Para você fazer isso com clareza. E para que eles tenham um resultado bacana, para que no ano que vem eles queimem verba com você de novo. Né? Então, isso é muito importante. Então, qual é o contexto atual? Né? O que está acontecendo no cenário da empresa? Né? O que está acontecendo? Então, isso é importante a gente ver também. Quais são... Aí agora começa ela mesma, você levantou o problema para ela entendeu que tá ruim, que tá zoado, que precisa melhorar. E agora você vai levantar de um jeito que ela mesma vai te dar a solução do problema. Não é você que vai dar para ela, entende o negócio? O negócio é mais embaixo. Então, é ela mesma que vai dar a solução. Então, quais as expectativas que você tem com esse processo? O que você espera do processo de coaching, né, do processo de treinamento na empresa? Deixa ela te falar tudo. Porque da forma que ela te falar, é exatamente como é que você tem que desenhar o projeto para ela. Entende? Porque se eu chego lá e falo assim, tudo bem, o coach de vendas, ele é isso, vamos supor que dentro desse gestão de tempo vai melhorar com ela técnicas de fechamento, técnicas de abordagem, ela não enxergou que isso é importante, ela fala, então isso eu não preciso, isso eu não preciso, isso eu não preciso.
Ah, não, isso aqui tá tudo bem. Aí olha a chance que você perdeu de vender. Agora, quando ela fala as expectativas que ela tem com o processo, quando você for fazer a sua vez de falar sobre o processo, aí sim, aí você fala, olha, o processo ele resolve isso, isso e isso, que é exatamente a expectativa dela, certo? Então, assim, é uma forma de você já sair de lá com o contrato. O que vocês esperam conquistar em termos financeiros e de evolução da equipe? Aí ela pode dizer assim, não, a gente está batendo as metas, mas a equipe, ela totalmente desalinhada, totalmente desorganizada, bate a meta porque tem cliente fidelizado, não prospecta cliente, mas a gente está batendo meta, então meu problema não é financeiro, eu quero realmente aumentar a minha carteira e eu tenho medo que no futuro dê algum problema. Opa, então você já sabe que você tem que treinar a equipe, mudar a mentalidade dela, para ela não ter uma mentalidade de vendas receptiva, para desenvolver o lado ativo da coisa. Então, quando ela te conta isso, você já sabe o que fazer. E uma outra coisa também, aqui esse é o segundo pulo do gato para o fechamento. O primeiro é descobrir as expectativas, por quê? Porque é o que você vai resolver para ela, é o problema que você resolve. O segundo é, olha o quanto que ela vai ter de ganhos, então o seu projeto para ela é barato. Então na hora que você fala assim, ela fala, não, eu tô com um cliente que eu já estou há 3 anos. Quando a gente começou o processo, era 700 mil reais que eles vendiam por mês. O objetivo deles era 10 milhões. Em 3 anos, a gente chegou em 7 milhões e meio mês. Né? Então, estamos chegando lá. Né? Até o final do ano tem que chegar em 10 milhões. E só que o que acontece? Esse cliente, ela simplesmente, comigo não tem esse negócio, não tem mais esse negócio de se eu aumentar o preço, diminuir o preço, não tem, porque, gente, há 3 anos era 700 mil reais por mês que eles faturavam, eles são 7 milhões e meio em 3 anos depois, com coaching de vendas, exatamente com esse diagnóstico, que eu fechei o contrato. Né? E aí o negócio vai acontecendo de um jeito que você nem imagina. Por isso que fica barato no final, entende? Que nem a menina colocou no grupo assim, não, a pessoa tá achando muito caro pagar 5 mil reais. Agora, quando a pessoa enxerga os ganhos que ela tem, ela acha muito barato pagar o preço que você vai cobrar, certo? Mas tudo a maneira como você fala. A maneira como você fala vai impactar diretamente no seu resultado, no seu fechamento. Próximo, o que deveria acontecer com a sua equipe, o que deveria acontecer com o seu líder neste tempo de processo que eu vou estar com vocês, para que vocês ficassem plenamente satisfeitos. Aí ela vai dizer exatamente o que você precisa trabalhar no coaching. Na hora que ela te conta isso, você já sabe quais ferramentas você vai usar. Tá desenhado. Ela te contou. Você não precisa nem ficar inventando. Porque ela já te falou exatamente o que você precisa ouvir. Certo? E por que isso é importante para a empresa? Por que isso é importante? Aí você matou a pau. Por que é importante? Aí ela vai te falar exatamente o motivo da importância disso. E aí, quando ela te conta esse motivo, aí você vai para as perguntas. Opa, cadê as perguntas de fechamento? Tá aqui. Quando ela te conta os motivos, o porquê que é importante isso, nossa, aí você realmente. Ela vai falar, não, é importante porque hoje estamos praticamente falindo, estamos perdendo dinheiro, toda hora as pessoas estão indo embora, a gente não consegue manter ninguém na equipe. Olha só, a dor voltando. Então, ela se sente feliz com a expectativa resolvida e se sente mal se ela não resolver isso. Então, meio que ela começa a ficar desesperada pelo seu trabalho. Meio não, com certeza ela fica desesperada para você ir lá e ajudá-la. Meio que é como se você fosse a solução dos problemas dela. Só que você pode ser, sim, a solução dos problemas dela, desde que você, depois do diagnóstico feito, saiba o que fazer lá na frente, né? Faz o diagnóstico bonitinho, perfeito e tal, aí lá na frente, na execução, peca, né? Aí é complicado, mas tem que saber o que fazer lá na frente também. Mas, assim, você consegue resolver, isso todo dia isso acontece, né? E aí você vai para as perguntas de fechamento. Olha, Vanderleia, então tá bom. Então eu entendi aqui quais são as expectativas, entendi tudo. Então, se eu te disser que a metodologia que eu aplico realmente pode fazer com que a longo prazo isso aconteça, né? Ou você vai dizer assim, em 6 meses isso aconteça, o quanto vocês... se eu te disser, o quanto com isso acontecendo, com essa metodologia que eu vou trazer para você, aplicar aqui com você, em mais ou menos 6 meses... vai estar tudo acontecendo, vai estar girando, eu vou conseguir deixar tudo organizado. O quanto você acha que você vai economizar e lucrar com essa mudança? Economizar? Pá. E quanto você vai ter de lucro? Nossa, nem te conto, gente. Você já entendeu que os números são altos? Economize e lucro?
Então tá bom. Então tá. Aí quando você apresenta a proposta comercial para ela, você vai falar assim, então isso vai te custar tanto. O seu número é muito menor do que o número que ela te disse. Você entende? Porque quando eu trabalho no processo de coaching em vendas, os números da casa são abertos. É diferente quando eu trabalho de um processo de liderança. Eu chego lá no escuro. Eu não sei quanto a empresa fatura, eu não sei quanto a empresa vai vender, eu não sei quanto a empresa vende, eu não sei se eles estão bons de caixa, se eles não estão, eu não sei nada. Certo? Por quê? Eu vou desenvolver o comportamento de um líder. Ele não tem por que me contar isso. Então fica diferente a oferta de valor. Você fica no escuro para oferecer valor. Agora, quando você se empodera de um diagnóstico como esse, que você gerou rapport na sessão, né, ali naquele diagnóstico, vocês estão em rapport, tá tudo acontecendo, né? Comunicação tá alinhada. Isso eu acho que eu não preciso explicar para vocês são todos coaches. Mas se a comunicação tá alinhada, você gerou rapport para ela tá na sua, vocês estão com interação, tá tudo acontecendo conforme tem que ser, na hora que ela fala, o quanto você vai economizar se isso aconteceu? E quanto você vai lucrar? Nossa, então, se acontecer isso em 6 meses, eu começar a lucrar, a minha margem geralmente é 10%, a empresa vai lucrar 1 milhão por mês. Legal, então, olha, realmente vale muito a pena você fazer o processo, porque eu vou te cobrar hoje 20 mil reais ao mês para a gente fazer esse projeto. Você entende como fica muito barato o produto? Muito barato. Por quê? Porque você caminha para ficar barato. Você caminha de um jeito na conversa que ela vai ficar, putz, nossa, só 20 mil reais? Mas eu não tenho como te pagar por mês, porque eu ainda não estou lucrando isso, não tem problema. Então, 6 meses, 6 vezes 20, 120, né? Então, vamos fazer o seguinte, você me paga em 12, em 10, ou me paga agora 10 por mês, e lá na frente você me paga um pouco mais, porque eu sei que isso vai acontecer. Então, aí você faz uma negociação e tal, mas você também vai sentir uma autoconfiança tão grande ao falar o seu preço, porque você mostrou para ela o cenário dela economizando e lucrando. Então, na hora que você for falar o seu preço, deixa eu tirar. Para mim, Vocês estão me ouvindo? Gente? Nossa, travou tudo. Vocês estão me ouvindo? Opa, tá de volta. Agora sim. Gente, faz quanto tempo que eu tô falando sozinha? Até quando você falou dos 20 mil para parcelar. Foram 5 segundos que caiu, fica tranquilo. Ah, legal. Então, assim, vamos ver se eu consigo recapitular aqui. Então, na hora que você volta, que você mostra para ela, você vai caminhando de um jeito que no final fica tão barato o processo de coaching que ela fica com vergonha de até pedir desconto para você. Eu garanto para você, pela toda a experiência que eu tenho, os meus clientes têm vergonha de me pedir desconto, mas vergonha mesmo. Porque eles olham de um jeito e falam, eu não posso pedir desconto. É muito bom isso daqui. Caiu ou vocês estão aí? Estamos aqui. Estão aí? Estamos aqui. Então, beleza. Estou só fechando os microfones aqui que estão abertos. Então, vocês percebem a importância de vocês caminharem no processo, no diagnóstico? Porque é um diagnóstico com fechamento de vendas. Quantas vezes eu já fiz esse diagnóstico e eu tinha colocado na proposta comercial um valor muito menor, e aí eu subi o preço na hora que eu ouvi a quantidade que ela ia lucrar. De novo, vocês caíram. Não, estamos aqui ainda. Estão aí? Tá bom. Pra mim tá tudo travado, tá? Tá todo mundo durinho. Então, assim, muitas vezes aconteceu de eu ter uma proposta na mão com um valor, e quando eu faço esse processo, eu cobro mais. Eu falo assim, então, o valor é tanto, mas eu não trouxe preenchido, eu te mando por e-mail preenchido. E acaba fechando. Quem está compartilhando tela? Silvio, está compartilhando tela? Quem é o Silvio, meu Deus, que está compartilhando tela? Por favor, descompartilha. E aí, gente, me ajuda aqui. Como é que eu falo para ele descompartilhar aqui? Obrigada, Silvio. Certo? Então, mais importante nessa história é você entender o passo a passo das perguntas do diagnóstico. É entender como é que você vai fazer o começo, o meio e o fim disso, certo? Se você fizer isso, eu te garanto que você fecha 80% dos negócios que você visitar. Então, você diminui o número de prospecção e aumenta o número de contratos, porque não tem como não fechar. Você compraria dessa forma? Se você tivesse
na minha frente, e eu fizesse esse tipo de pergunta para você, olhasse no teu olho com segurança, com autoconfiança, mostrando para você que vai existir um retorno, você não compraria de mim? Esse processo? Você fala, não, eu vou comprar, não tem como. Por quê? Porque você está empoderada daquilo que você conhece, certo? Antes de continuar, eu quero saber quais são as dúvidas que vocês têm sobre essa parte. Se vocês entenderam, se vocês gostaram. Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, pode falar um de cada vez. Donato, começa você, porque você gosta de falar. Travou de novo. Travou? Ah, eu tô falando sozinha direto. Tô falando com o Chico Xavier. Gente, travou. O que será que tá acontecendo? Som. Pra nós. Voltamos. Voltamos todos? Voltou. Ai, ufa. Então tá. Ficou alguma dúvida sobre esse processo? Alguém não pegou uma parte que eu falei assim bem sucintamente, assim bem objetivamente? Alguém quer falar de alguma parte específica do diagnóstico pro fechamento? Colabora, Zoom, colabora. Ai. Dani, Oi, eu tô aqui. posso falar? Pode? Olha só, para mim ficou muito bem claro esse diagnóstico e realmente essa maneira ela fica muito mais assertiva de você fazer com que o cliente perceba a proposta de valor que ele vai ter com esse processo. Agora, a minha pergunta é, se uma empresa, digamos que ela é pequena, ela é uma empresa que tem, por exemplo, dono e mais 4 funcionários. Ok. Daria para a gente também fazer um trabalho desse, mas só que mais focado com o dono somente da empresa, e para que as ações que forem trabalhadas, ele aplique na empresa dele? Totalmente. É só a maneira como você faz a pergunta. Em vez de você fazer a pergunta, então, como é que seria com a sua equipe? Você fala, como é que seria com você? E se você melhorasse isso? Certo. Então, você só vai colocar na primeira pessoa as perguntas, mas você tem que caminhar dessa forma. Não pula alguma coisa porque você fala, isso não é relevante. Até o Lúcio falou hoje no grupo, achei bem interessante. O óbvio tem que ser dito. E realmente eu concordo plenamente. O óbvio tem que ser dito. Às vezes a gente não fala o óbvio e a gente tem um monte de problema que não falou o óbvio, né? Então, já tem alguma coisa? Pode falar. Pode falar, Ana. Nesse caso, a maneira de cobrar seria diferente porque nós não estaríamos trabalhando com um time. E sim, seria mais individual, só que focado na empresa dele, né? Aí eu posso aumentar, no caso, o valor da minha hora, porque ele vai ter um retorno financeiro com a empresa dele. Exatamente. Por isso, da importância de você mostrar números. Então, assim, quando você trabalha com números, não tem como, matemática não mente. Então, quando ele enxerga que vai aumentar o faturamento dele, que vai aumentar as vendas dele, automaticamente ele vai achar que vale. Entende? Não existe um cliente que disser assim que não vale o valor que você cobrar, é porque esse cliente, ele não está sendo verdadeiro. Ele não está sendo verdadeiro, ele não tem dinheiro, ele está escondendo alguma coisa. Mas por quê? Porque na hora que você faz desse jeito, passo a passo, ele vai com certeza comprar. E é só você decorar, só decorar o processo. Decorou o processo ali, né? Você vai ficar lendo a pergunta, pode ler também numa folha, tal, num tablet para ele ali, mas não tem como. É assim, ó, é 80-20, tá? Não é 20% de fechamento, é 80% de fechamento e 20% não fechamento. Mas por que esses não fechamento? Porque existe uma coisa diferente de objeção, que é a condição, certo? Não confundam objeção com condição. Da forma como eu coloco, da forma como eu criei essas perguntas, confesso para vocês que eu criei, porque eu nunca vi nada parecido no mercado, como eu atendia grandes contas, tipo, eu era diretora de uma empresa, eu atendia contas como a Danone, atendia contas como a Avon, trabalhava com a alta diretoria delas. Então, eu tinha que fazer vários tipos de perguntas corretamente. Então, quando eu vim para o coaching vendas, não tinha nada disso, né? Nunca vi as pessoas falarem assim. Então, da forma como você conduz, as objeções são zero. 99% não tem objeção. Existe a condição, que é diferente. A condição você não consegue vencer.
A condição você não consegue nem argumentar com ela, você vai ter que ficar tudo, então tá bom, fica para daqui 3 meses. E ó, vou dizer para vocês, gente, fica mesmo para daqui 3 meses. Quantos clientes meus não me contrataram pela condição, mas me indicaram para outra pessoa e a outra pessoa comprou? Vários clientes. Várias vezes isso aconteceu. Então, isso é importante você saber também, tá? Que mais? Além da Ana, que tem essa dúvida para o pequeno empresário, quem mais tem alguma dúvida? Pode falar. Estou aqui para vocês. Dani. Oi, Karine. Posso Claro, querida. Tô. Ô, Dani, pelo que eu estou compreendendo aqui, você não tem, então, um valor do seu coach de vendas. Você vai calculando de acordo com o resultado? Não, eu tenho sim o valor. Não, você já tem o valor de qualquer outro processo. Tem o valor da minha hora. Então, assim, a minha hora geralmente é R$650 para um líder. E para um time, eu cobro mais ou menos R$1.200, R$1.300 por cabeça. Desde que seja assim, no mínimo 20 cabeças. Então, assim, aí você faz um processo dessa forma. O que acontece? Quando você cobra a sua hora, você tem que pensar sempre no tempo de execução do material. A sua hora não conta somente a hora de, por exemplo, que você está ali executando. Conta o tempo que você fica preparando slide, que você fica preparando ferramenta. Tudo isso conta a sua hora, entende? Então, assim, aí vai ficar, por exemplo, um processo para um diretor vai ficar uns R$25.000. Mas a sua hora não é 650? Tá, mas eu não estou contando 1 hora. Estou contando 3 horas que eu vou ficar, uma antes, uma depois do processo e o tempo que eu vou estar com ele e meu deslocamento. Então, tudo isso vai contar, entende? Então, você precisa fazer esse tipo de conta. E é claro, gente, que também a gente tem que fazer conta no sentido de futuros negócios. Então, existem negócios que você vai fazer para lucrar um pouco menos com um líder, com 2 líderes, mas para lucrar mais com o time. Então, assim, você precisa ponderar esse tipo de coisa, né? Claro, por exemplo, uma empresa que é pequena, só que ela tem 5 empresas, o cara tem 5 empresas, ele vai te contratar para 5. Então, tudo depende, sabe? Porque no nosso negócio, no nosso serviço, vai ter gente que vai cobrar R$100 e vai ter gente que vai cobrar R$5.000. Tudo depende do quanto a pessoa se sente segura. Essa questão do preço, ela tem muito mais a ver com a sua autoconfiança e com a sua segurança na entrega do que realmente com o preço. Tem mais a ver com isso. Então, se você tiver autoconfiança e tiver segurança na entrega, você vai elevar o seu preço muito rápido. Você não vai ter problema com ele, né? Então, eu já cobrei coisas tão... cobrei um processo de coaching uma vez, que ele deu em torno de R$60.000. Só que, assim, a empresa... Fala pra você, então, mas faz muito dinheiro, né? Só que foram 10 meses que eu trabalhei na empresa, 6 mil por mês. Então, não é muito dinheiro, entendeu? Então, assim, quando você pensa no total... Só que a empresa, um contrato que ela fechou comigo, ela lucrou 120 mil, um contrato. Depois que eu comecei o processo lá dentro. Eles fecharam nesses 10 meses. Eles fecharam nesses 10 meses mais de 100 contratos. Depois dos 3 primeiros meses, né? Que eu estruturei e montei o processo. Então, assim, quando você pensa nesse número, você fala, eu tô cobrando muito barato. Só que você só percebe isso depois que você passou o preço. Entendeu? Você não percebe isso na hora. Aí, por isso que eu montei esse diagnóstico. Porque eu não tinha essa noção. Eu fazia o contrato e depois eu olhava e falava, nossa, não acredito que ele está ganhando tanto assim, eu cobrei tão pouquinho. Né? Aí, quando eu montei isso, minimizou isso em 80%. Esse problema. Em 80%. Porque aí eu entendi, então o negócio aqui é muito grande, então eu estou sendo muito boazinha, né? Estou sendo, assim, muito humilde. Então, vamos melhorar isso daí. Mas tem muito a ver com a sua experiência. Se vocês vão começar agora a atender esse tipo de líder, atender esse tipo de empresa, não vão com esses números. Vai com números menores. E aí, quando chegar lá na hora, você vai fazer 1 case, 2 cases. Por exemplo, eu posso passar a noite inteira aqui com vocês contando história de cliente. E eu posso fazer a mesma coisa numa empresa. Sento lá e conto 10, 20 cases. Travou. Peraí, eu tô aqui. Travou. Peraí, gente. Vai voltar. Voltou. Voltou? Então, eu estava contando para vocês assim. Então, vai devagarzinho com essa questão financeira. Pega 1, 2, 3 casos, porque quando histórias de clientes satisfeitos aumentam em 70% o seu índice de fechamento.
né? Vocês sabem disso, os depoimentos aí dos coaches é Sim. o que faz a galera vender, né? Então, assim, cliente satisfeito, aumenta o seu índice de fechamento em 70%. Ainda mais quando você está trabalhando com empresa. Aí que aumenta mesmo o seu índice de fechamento, né? Isso é muito, muito, muito bacana. Eu atendi uma empresa, é um grupo japonês, é o maior grupo japonês, um dos maiores do mundo, né? O grupo Mitsui, e eu atendi uma das empresas deles. E essa empresa tinha vindo para o Brasil, eles tinham tido um prejuízo de 54 milhões de reais. Olha só, como que eu descobri isso? Eu fui para o Google, eles me chamaram para uma reunião, era indicação de uma outra empresa do grupo, que era uma empresa de logística que eu já tinha atendido, a gerente do RH me indicou, pus no Google, descobri que eles tinham perdido 54 milhões no primeiro ano de operação. Quando eu cheguei lá na empresa gigante, sabe? Quando eu cheguei na empresa, a primeira pergunta que eu fiz, uma das primeiras perguntas foi: o que aconteceu que vocês perderam todo esse dinheiro? E o cara, o dono da empresa, o dono não, né? O CEO da empresa que estava me atendendo falou: como é que você sabe disso? Eu falei: fui pesquisar a empresa, né? E aí ele me contou, problema de cultura entre a parte operacional e a parte comercial. Eles não se entendiam, porque é algodão, essas fazendas assim, eles não se comunicavam, era completamente diferente. Então, o meu trabalho lá foi de alinhamento de comunicação e fazer a estrutura da equipe comercial, que as gerações não se batiam. Agora, e se eu entro lá amadoramente e não sei nada do que está acontecendo na empresa? Por isso a importância de você ter cases e você pesquisar, né, antes de você falar qualquer coisa. Tudo vem do ouvir, nada vem do falar no nosso negócio. Tudo vem do ouvir, certo? Próxima pergunta aí, quem mais? Dan, eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode, Henrique, claro. Tá bom, boa noite. Primeiramente, prazer te conhecer. Prazer é Parabéns pela objetividade na sua explicação. Foi show de bola. Eu tenho uma pergunta, só que quando você falou agora dos valores, eu fiquei com uma dúvida também. Você falou que você cobra 650 de um líder a hora e 1.300 por cabeça. Não. 1.300 para o time. 1.300 por time. Então, são 50 pessoas na empresa, Tá. Ok. A minha pergunta é assim, ó, eu vou ter uma reunião semana que vem com uma empresa que é assim, tem o pai que é o dono e o filho. O filho trabalhou numa outra empresa que tinha coaching, ele é a favor de coaching. O pai, ele é contra inovação, mudança, então o coaching para o pai ainda é inovação, né? E aí o que acontece? Eu falei com o filho, aí eu falei assim, e palestras e treinamentos, ele é a favor? Ele falou, ele é a favor. Aí eu falei, bom, se for o caso, a gente pode, então, marcar uma reunião falando que vai falar sobre palestras, treinamentos, e aí, depois, dependendo do que ele me trouxer na reunião, eu posso, né, aí que eu queria a sua orientação. Dependendo do que ele for falado na reunião, de repente eu posso oferecer um coaching, ou eu entro com o coaching. A minha pergunta é, qual é a sua orientação com relação a isso? E se eu posso usar esse questionário aqui nessa reunião? Você deve usar esse questionário nessa reunião para o pai entender o quanto ele está perdendo de dinheiro com uma equipe que não está coesa. Você deve usar. Mas, assim, eu falei já, acho que talvez você não tenha captado com toda a minha objetividade. Mas não enfia o coaching goela abaixo. Esse conflito de gerações é muito comum. Então, se a linguagem do pai é treinamento e desenvolvimento, é palestra, não importa. Deixa ele pensar que é isso. Você está fazendo um processo muito mais completo para ele. Entende? Não é que você está enganando, hein, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. É que, assim, às vezes a gente quer enfiar o coaching, eu sempre falo isso, goela abaixo da pessoa, e a pessoa não sabe nem o que é isso, ela acha que é coisa de macumba, né? Ela nem sabe o que é isso, que é religião, ela pode pensar o que ela quiser, quando ela não tem noção do que é o coaching. Então, você não tem que enfiar o coaching assim, não, mas eu quero fazer coaching, não. Você sabe o que você está fazendo, né? Então, assim, eu tenho vários clientes que eu atendo que eles pensam que eu estou fazendo consultoria. Aí eu explico que consultoria gera dependência. Olha só, isso é muito importante também para vocês. A consultoria, ela gera dependência. O coaching, ele gera autonomia, certo? Então, quando o meu cliente fala assim, mas eu queria que você fizesse uma consultoria para mim. Claro, com todo prazer. Só que eu vou fazer uma consultoria no perfil de coaching. Por que eu vou fazer uma consultoria no perfil de coaching? Porque a consultoria, ela gera muitas vezes dependência. Você não consegue largar o consultor nunca mais. Ele vai morar na sua empresa, fica aí 10 anos. O coach te ensina a pensar corretamente. Então, o coaching vai gerar para você independência. Aí ele, então tudo bem.
Só que aí, quando ele me apresenta para as pessoas na empresa, com algum convidado, algum cliente, me apresenta como consultora. Ele quer usar essa palavra ainda. Tradicionalmente, para ele, essa palavra vem demais. Entendeu, Henrique? Então, assim, não se preocupe com isso. Você sabe que você está fazendo corretamente o seu trabalho. Isso é o mais importante, né? Então, deixa ele pensar isso. Várias vezes eu vou no cliente, eu queria uma palestra, claro. Aí eu chego lá e falo, olha, uma palestra vai ser uma pílula de motivação para você. O que você realmente precisa, aí eu falo o que ele precisa, baseado no diagnóstico que ele me contou. E muitas vezes eu não preciso nem falar. Porque ele já me contou, ele mesmo já se ouviu e já percebeu que o que ele precisa não é uma palestra, entendeu? Ele mesmo já percebeu. Porque ele fala para ele mesmo, né? As pessoas, nós sabemos disso como coaches, que as pessoas, elas não falam em voz alta, elas não externam os pensamentos, elas querem resolver o problema. Então, quando você está na frente dela, que ela externa o pensamento, ela repensa, ela mesma encontra uma solução e as coisas começam a mudar. Entendeu? Entenderam? Perfeito, muito obrigado. Gratidão. De nada. Que mais, gente? Oi, Andréia, Posso minha fazer uma pergunta? Claro, você Eu sempre. corri muito para chegar. Oi, pessoal. Então, querida, eu queria fazer uma pergunta, Dani. Aqui, quando você falou que você cobra, nesse processo, foi 60 mil, mas que se fosse ver, é 6 mil por mês, né? Você falou? Uhum. Mas eles pagaram inteiros, os 60. Ah, depende da empresa. Tem empresa que dá 20% na entrada. Tudo depende da sua negociação. Oi, eu tô aqui, ó. Tô aqui. Estou aqui. Deia, tudo depende da sua negociação, amor. Depende daquilo que você negociar com ele. 50%, 20% na entrada. Isso é muito relativo, né? Muito, muito relativo mesmo. Tudo depende por exemplo, você vai fazer um processo que nem eu já fiz. Eu já fiz processo de coaching empresa que é faturado 45 DDL. Então, eu recebi tudo 45 dias depois. Eu estava na metade do processo. Porque nota fiscal e tal, boleto, não sei o que lá. E eles vão pagar 45 dias depois. Então, tudo depende. Entendeu? Como já teve empresa queimando verba e que precisava depositar amanhã e eu não tinha nem ido lá ver o que eles precisavam e o dinheiro estava na conta. Então, assim, tudo vai depender do tipo de... Aconteceu isso comigo. Isso é bom, né? Porra, foi ótimo. Então, e olha pode só, falar. Dentro daquelas coisas que você falou, se mexe para que eles estão com isso. Oi, Ideia, não te ouvi. Cortou. No segundo semestre, é que eles estão loucos para queimar a verba, né? Depende da empresa. Se for, eu estou escutando, acho que a Dani... Tá cortando um pouquinho. Eu entendi agora. O segundo semestre para queimar a verba. A maioria das empresas agora, o segundo semestre, precisam fazer o fechamento. Mas tem algumas que é no começo do ano, mas a maioria é agora. Que elas, é outubro, então, setembro. Empresa americana em setembro, outubro. A maioria agora. Agora. Agora é hora de ir para prospecção, agora é hora de ir para ação. Quem quiser fazer dinheiro agora é a hora. Né? O pessoal tá querendo fazer dinheiro. Obrigada, Dani. É a hora. Legal? Que mais? Quem mais obrigada, tá com dúvida? Pode abrir o microfone. Eu tenho mais uma. Pode falar, Dani, eu tenho mais uma. Pode falar. Primeiro, você falou assim, quando você fecha um team coaching, por exemplo, você fecha com um time por pessoa. Aí, digamos que a empresa tem 30 funcionários, você cobrou aí 30 mil reais em média. Mas esse teu processo, ele dura quanto tempo? Geralmente... São quantas horas de atendimento em média? Então, Ana, aí depende do diagnóstico, entende? Por exemplo, vamos supor que o problema da empresa é prospecção de clientes. Aí eu vou fazer uma estimativa, primeiro eu vou entender qual é o mercado que ela vai atuar, vou fazer uma estimativa e vou ensinar eles a fazer prospecção de clientes. Sempre antes e depois colocando alguma ferramenta de coaching para alinhar, para ser sistêmico, né, o negócio. E, então, vai depender do que ela vai me dizer. Já aconteceu de eu fazer, por exemplo, 12 encontros
né, com a equipe. Já aconteceu de eu fazer 4, porque era um problema de negociação, ou era um problema de fechamento, E ou aí, era um problema de fidelização. tu fazer 12 encontros ou até 4 encontros, por exemplo, e aí o valor por pessoa seria o mesmo, basicamente, que você tem feito? Tudo Varia. muda, Você vai estimar as suas horas, vai estimar o seu tempo e o que a empresa vai ganhar com aquilo e você estima isso, aí você cobra, entende? Aí você cobra, né? Mas aí Então tá. tudo vai depender, mas presta atenção nisso. O mais importante é você entender qual é a dor que você precisa curar. É como se a empresa tivesse com um buraco na barriga e estancando o sangue lá. O sangue tá saindo. Você tem que vir com um remedinho. Vindo com o remedinho certo, aí você vai entender, poxa, acho que você que fala com distribuidores, é você? Sim. Então, vamos supor, você está com esse problema dos distribuidores aí, ele está com vários problemas, ele não consegue trabalhar a questão de fidelização do cliente, compra esporadicamente. Então, você vai ter que entender por que compra esporadicamente. Na hora que você entendeu isso, aí você oferece a solução, porque ele está sangrando, a empresa está sangrando, você tem que ir lá e estancar o sangue deles, certo? Na hora que ele vai, você fala, ó, eu vou estancar o teu sangue, vem cá, e você fala qual que é a solução, e vai ser assim, 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 aí você vai saber, eu preciso de tantas horas para eu passar isso e tantas horas para eu acompanhar isso. Entende? Renovação de contrato é muito comum. Renovar o contrato é muito comum. Por quê? Porque aí é um contrato, por exemplo, você fazer intensamente um trabalho lá, 3 meses, uma vez por semana ou quinzenalmente. Depois você renova o contrato só de manutenção, que você vai uma vez por mês para acompanhamento de metas. E aí, muitas vezes, o valor dessa renovação é igual ao que você cobrou para ir toda semana. Por quê? Porque eles já tiveram lucro, já entenderam, e eles sabem que você é parceiro, etc., e eles acabam pagando, né? Então, isso acontece muito. Participar do conselho também, isso também acaba acontecendo, né? Tudo depende de como você expõe isso, e principalmente, gente, da execução. Porque fazer esse fechamento é a coisa mais fácil que tem, vou ser bem sincera para vocês. Dessa forma que eu ensinei, é a coisa mais fácil que tem. O mais desafiador é realmente ter resultado. É mostrar o ROI para eles, né? O retorno sobre aquilo que eles estão investindo. Isso vai ser o mais desafiador. Né? Eu acho que o ponto aí disso que você traz hoje é fazer com que esse empresário perceba a economia que ele vai ter e o lucro que isso vai gerar. E a partir daí fica muito mais fácil. Você vai ter muito mais assertividade para poder negociar e não vai olhar a quantidade de horas, ele não vai olhar a quantidade de horas em si, ele quer olhar o resultado que você vai dar, né? Exatamente. Fica muito mais fácil. Então, é assim, ó, qual que é o objetivo? Tá? Imagina, querida, qual que é o objetivo aqui? É vocês não se preocuparem em vender, vocês se preocuparem em fazer uma boa entrega, porque em vender, dá para vender. Dá para vender, desde a prospecção, dá para fazer esse diagnóstico e fechar o contrato. Tem várias outras técnicas que eu poderia ensinar para vocês, para negociação, de fechamento, tem muita coisa que dá para ensinar. Mas aqui é assim, vender dá. Então, assim, não tenham medo, porque cliente é o que não falta para esse produto. Para esse produto é o que não falta. Todo mundo precisa vender mais. Toda empresa, da pequenininha à maior, eles precisam vender mais. Então, não falta cliente, né? Se você falar que não tem cliente, eu te mato. Eu tô dispensando neguinho hoje, eu dispensei 2 e você vai dizer que falta cliente, eu te mato, realmente. Só falta realmente você ter estrutura para conseguir encontrar o seu caminho com esses clientes. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Dani, Oi, Vi. Bom, tudo? Olha só, em relação a questões contratuais, por exemplo, você falou que você fecha um contrato, de repente você prevê 12 semanas e resolve o problema em 4. Quais as premissas que você coloca no contrato? O que é abordado? Não, na verdade, assim, depende do diagnóstico, eu fecho a quantidade de horas certinha. Eu não fecho assim, por exemplo, 12, entrego 4. No diagnóstico, eu vejo o que precisa e estimo naquele momento. Mas já aconteceu várias vezes de eu fechar 12 e em 9 resolver o problema. Aí eu faço uma palestra motivacional, ou por exemplo, eu dou de crédito um treinamento meu, tipo de Leader Coach, que é um treinamento que eu dou muito. Esse treinamento de Leader Coach é um treinamento que eu dou em muita empresa, muita mesmo. E esse treinamento,
eu dou de crédito, então eu falo, ó, pessoal, olha, já acabou, já resolveu, tá tudo bem, agora é só acompanhamento. Você quer usar o seu crédito para um treinamento de líder coach? Aí eles sempre querem. Nossa, claro, não sei o que lá, e eu acabo dando o líder coach para eles, que aí eles conseguem envolver outras áreas. E acontece uma coisa muito legal nesse efeito. Quando eu dou treinamento de líder coach para eles acabam, aí compras vem finanças, vem várias áreas, vem programação, vem desenvolvimento, vem TI. Quando eles vêm, eles querem coaching, eles acabam pedindo para RH, aí eu acabo sendo coach de outras áreas. Não é o que eu gostaria, mas acaba acontecendo, aí o meu trabalho de prospecção fica menor ainda, porque eu fico dentro de uma mesma empresa mais tempo, né? Então, eu abro a porta pelo comercial, porque ele me abre portas, não tem como não me abrir, e eu acabo fazendo outros negócios lá dentro que não necessariamente é para o departamento comercial. Entende? Então, aí são as suas cartas na manga para você permanecer lá dentro, né? E já aconteceu também do cliente nem falar, não, tudo bem, já resolveu, tal. Eles não estão preocupados com isso. Diferente do life coaching, que está preocupadíssimo, né, com aquele investimento que nunca mais vai fazer, a empresa não está, porque está entrando, né, está entrando dinheiro, sabe? Sabe aquela situação, assim, de você, tipo assim, pagar o FGTS para uma empregada doméstica? Tipo, você fala assim, você já era, deu retorno, já era, isso mesmo, Lúcio. Você fala, pô, pagar para empregada doméstica com FGTS é justo, só que não é uma função que dá lucro para mim, né? É uma função, uma despesa que eu tenho na minha casa, ela não me dá lucro. Agora, pagar um FGTS para um funcionário, poxa, o cara tá aqui, ele tá me dando lucro e tal, eu tenho que pagar. Então, assim, é mais ou menos assim que o PJ pensa, sabe? Ele não se importa muito com essa questão de investir. Ele quer investir, tá? Então, assim, mas ele quer investir corretamente. Não existe sessão matadora para PJ. Não existe. Se você chegar lá falando que quer fazer de graça, ele não vai te contratar. Porque ele vai dizer para você, vai dizer que você não é bom. Você está testando aqui na minha empresa. Eles não querem que você teste. Eles querem uma coisa que já está comprovada, que já está estimulada, já está alicerçada, né? Eles querem resultado. Então, assim, por isso que o diagnóstico resolve o seu problema nessa questão. Show. Certo? Obrigada. Alguém? Imagina. Dani. Alguém mais? Dani, Oi? posso falar de novo? Pode, ideia. Olha lá, pessoal. Dani, quando você vai dar o líder coach oferecer o líder, se você vai numa empresa só oferecer um líder coach, você dá aquele líder coach que você deu pra gente na mentoria, ou você dá aquele da franquia? Aquele da franquia nunca, da Abra? Nunca, não tem nada. Não, né? aquilo ali não é líder coach, nunca vai ser líder coach Não. aquilo. Não. Então, aí você dá aquele que você deu pra gente na mentoria. Eu dou só que com outro olhar. mentoria. Mas eu dou com outro olhar. Esse líder coach que eu dei pra vocês, eu dei com o olhar do coach, né? Pro coach aplicar para o líder. Então, assim, Sim. agora eu vou fazer... Então, eu vou É. trabalhar com outro olhar. Então, é ali com o líder aplicando com os colaboradores. Então, a maneira como eu falo é diferente. Mas o Sim. conceito de líder coach é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, é E aí, só como é que olhar. aí você faz aquela carta que você deu pra gente na mentoria e faz o contrato com aquela carta, é isso? É, né? A da prospecção, você tá falando no É. começo? Às vezes, geralmente sim, quando você vai fechar o negócio, né? Antes dessa parte do diagnóstico, para entrar na empresa. Eu perdi essa parte do diagnóstico aí, mas depois eu falo contigo. Ah, você perdeu o diagnóstico? Oh, meu Deus. Perdi, eu só consegui entrar tarde, mas depois a gente fala. Tá bom, não tem problema. Tá, obrigada. De nada, meu amor. Que mais? Quem mais, gente? Quem mais tem alguma dúvida? Dani, só uma pergunta rápida. Claro, Henrique. Você já apresenta a proposta ali, já fez o diagnóstico, terminou o diagnóstico, já faz a proposta ali no calor ali do diagnóstico. Não vai para casa, montar a proposta e voltar outro dia. Então, eu geralmente gosto de ir para casa e voltar outro dia. Na verdade, eu ensino meus mentorados dessa forma. Né? Eu gosto de ir para casa, eu gosto de deixar eles loucos, assim, realmente louco. Quando eu volto com uma proposta bem matadora para eles, com técnicas de negociação, de fechamento, que a Karina utilizou essa técnica, né? Eu lembro que esse contrato da Karina, ela queria cobrar R$2.000, né, cara, no contrato. Que ela chegou, não, eu vou cobrar 2.000, vai ser meu primeiro cliente e tal. Ela cobrou, acho que 7, não foi? No final ela fechou por 7, porque aí eu ensinei a técnica para ela, que ela chegou, eu falei, pelo amor de Deus, vai fazer isso com você mesma. Aí eu fiz a técnica lá, mostrei, e aí ela vendeu pelo triplo do valor que ela queria vender inicialmente.
né? Então, tudo depende de como você apresenta, né? A maneira como você apresenta que faz toda a diferença. Eu, geralmente, não gosto de fazer ali na hora, porque, geralmente, a primeira reunião, que é essa do diagnóstico, o dono não tá. Então, eu não gosto de apresentar proposta para quem não paga. Então, aí eu deixo o cara louco, eu falo, na segunda reunião... Oi, desculpa, mas só Oi. para complementar. Oi, não, eu só queria complementar desse processo que você comentou, que agora a gente terminou, tal, enfim, e agora a gente renovou. Então, agora eu vou fazer um outro tipo de trabalho lá dentro, né? Tinha uma demanda no começo e agora houve uma renovação. Então, eu continuo lá, né? Eu não deixei de sair de lá, mas é uma outra demanda. Então, o que eu falei sobre renovação, gente, que era muito comum. A Karina acabou de validar aqui, nem sabia disso, né? Então, é muito comum a renovação. Então, o que eu digo sobre a diminuição da prospecção e o aumento dos seus negócios dentro da mesma empresa é muito comum mesmo, assim, ela está renovando lá dentro. Eu tenho clientes que tá comigo há 3, 4 anos, né? Então, assim, isso é muito comum, porque são objetivos diferentes, são negócios diferentes, a empresa muda, ela cria novos produtos, né? E vai aparecendo oportunidades para você, certo? Beleza? Então, eu aconselho você a não fazer na hora, naquele momento, a você pensar e fazer o negócio direito. E quando for apresentar a proposta, o dono tem que estar presente, que é quem decide, não é isso? Eu gosto de falar com o dono, porque é ele que vai dizer, pode fazer. Geralmente, agora, ou com o diretor, ou quem assina, entendeu? Tem que ter quem assina. Só o RH que vai pensar, porque, ó, imagina você fazer todo um diagnóstico desse, maravilhoso, deixar a pessoa empoderada, e aí ela chega com o preço pro diretor, que é o que assina, e falar, custa 20 mil. Ela não vai fazer o que você fez. Ela não vai contar a história desse jeito. Quando chega nele, mas tudo isso, ele não viu a percepção de valor, entendeu? Então, quando você vai de novo com a proposta, você mostra para ele a percepção de valor. Aí diminui novamente aquele preço que era tão caro, fica barato. Exatamente, Ana. Com quem assina o cheque? Tem que ser com essa pessoa aí que a gente tem que tratar. Certo? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Vamos. Aproveita que minha neném não acordou, hein? Ela tá dormindo aqui que nem um anjo. Vamos? Não mais? Ó, então já que ninguém vai fazer mais uma pergunta, eu quero pedir 5 minutos para vocês para eu apresentar a minha proposta agora para vocês, certo? Posso apresentar para vocês a minha proposta? Tudo bem? Vocês me aprovam? Vocês me dão 5 minutos? Então, beleza. Então, eu quero apresentar para vocês uma proposta aqui que eu preparei para essa turma, que, na verdade, já estava pronta para eu apresentar para uma outra turma, que eu já faço mentoria, só que esse programa é diferente, é um programa de mentoria trainer-trainer. O que é esse programa de mentoria trainer-trainer que eu desenvolvi dentro do coaching de vendas? O objetivo qual que é? É você aprender o depois disso. Não só fechar o diagnóstico. Você aprender a desenhar um processo de vendas na empresa. Desde fazer a prospecção, mas com o olhar do trainer, não com a pessoa da execução, e aprendendo a ensinar a empresa. Então, você vai aprender desde todos os tipos de mercado, como é que você faz o funil dentro do corporativo, como é que você desenvolve carteira de clientes, como é que você desenvolve mercados, como é que você desenvolve todo tipo de negociação na empresa. Então, você aprende tudo isso, mas não na visão para você executar, na visão para você ensinar. Treinamentos para a equipe comercial, como é que você desenha os treinamentos, como é que tem que ser o treinamento, dependendo do tipo de empresa que você vai atuar, você vai atuar numa varejista, você vai atuar numa indústria, como é que tem que ser o projeto de treinamento lá dentro. Aprender a ensinar técnicas de vendas e comportamentais para que seja realmente um coaching vendas para equipes e fazer processo de coaching para gestores de vendas. Então, pro gestor de venda, como tem que ser o processo de coaching para ele, certo? Então, esse é o objetivo, é você aprender a treinar as pessoas dentro da empresa, certo? Desde você aprender a vender, claro, o negócio, e você aprender a treinar essas pessoas. Então, é você se tornar realmente um coach de vendas, desde a venda até o fechamento, passo a passo, certo? Vai ser muito legal. Os encontros serão quinzenais, uma vez a cada 15 dias, 2 horas por toda segunda-feira sim, segunda-feira não. São 6 meses de trainer. Então, eu vou começar, na verdade, eu tenho algumas pessoas inscritas. Eu vou começar no dia 12
de junho, agora, e termino na segunda, desculpa, 12 de junho não, porque é dia dos namorados, dia 13 de junho, vai ser o único dia que vai ser numa terça. Eu termino 11 de dezembro, quinzenal, certo? Por quê? Porque vocês precisam de tempo para execução, tempo para vocês prepararem material, para vocês se organizarem, para vocês terem cases, né? Não adianta fazer toda semana, o resultado vai ser pequeno. E aí, o que você vai ter de mim, além de todo esse treinamento? Supervisão e acompanhamento dos seus casos. Então, você visitou a empresa, você vai jogar no grupo do WhatsApp e eu vou responder para o grupo. Você vai fazer isso, 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 isso e isso. Independente das reuniões online, certo? E quando for algo assim, que é muito importante trazer para o grupo online, eu vou trazer na próxima aula, no nosso próximo encontro. Então, as soluções vão ser dadas no grupo e individualmente. Dani, mas eu não sei como agir, eu tô com um caso assim, é o meu terceiro encontro, travou tudo, não tá acontecendo, não tá indo para frente, eu não sei o que fazer. Aí eu vou te ensinar individualmente como é que você resolve essa questão. Então, é um trabalho muito, muito personalizado de supervisão. Dentro disso, você vai ter todo o material de apoio, apostilas para vários tipos de treinamento dentro da empresa, para você montar treinamento para o telemarketing, para você montar treinamento para o vendedor externo, para você montar treinamento para a equipe comercial de vendas interna, para você trabalhar com a liderança. Então, são vários tipos de apostilas que você vai desenvolver. E também você vai aprender, você vai ter ferramentas de consultoria para o processo de coaching, que são ferramentas que você usa tanto no coaching quanto na consultoria, para que ele entenda o final do processo, certo? E aí, o que mais? O que mais nós vamos fazer? Nós vamos disponibilizar um artigo por semana para você alimentar o seu prospect. Então, você não vai ter que criar. Você só vai modelá-lo conforme a sua necessidade, conforme o seu jeitinho, colocar a tua carinha e você vai alimentar o seu prospect com conteúdo toda semana, para ele ver valor em você. E 6 meses de processo, são 6 meses de encontro, certo? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E além disso, claro, como sempre, o meu bônus é o treinamento de líder coach. Então, você vai ganhar esse treinamento. Quem já foi minha aluna, já fez esse treinamento, mas você vai ganhar o treinamento de líder coach com esse olhar, certo? Trainer. Você treinando as pessoas dentro da equipe, certo? Beleza? E mais 2 certificadinhos, o do líder coach e o certificado de coaching em vendas, porque a minha mentoria, ela tem muito perfil de aula, certo? Então, assim, você vai ter a aula, você vai se tornar um coach em vendas. Então, com todos esses materiais, com todos esses processos e etc. Beleza? Então, seria isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E, em novembro, no segundo, terceiro, tô só fechando o espaço, de novembro eu vou fazer um Day Mentoring. Nesse Day Mentoring, vai ser o Day Mentoring ao vivo, eu vou trazer outros palestrantes que não são do marketing digital, são pessoas de vendas, são reconhecidas no mercado offline, com empresas. Esse Day Mentoring vai vir essas pessoas e você pode participar dele por uma taxa simbólica de R$200. Ele vai custar R$997, porque vai ser um congresso de vendas que eu vou promover aqui na cidade. E aí, de São Paulo, na cidade de São Paulo. E você pode vir e participar desse Day Mentoring, certo? Beleza? O que vocês acharam? Gostaram? Legal? Bacana? Ter um processo completo, saber ter acompanhamento, supervisão, bonitinho do processo de vendas, do processo de coaching. Legal? Bacana? Tudo isso pela bagatela de... baratinho. R$1.997, 1.997, se você fizer à vista, 1.997, ou você pode pagar em 10 vezes de R$230 no PagSeguro. Isso não dá metade de um valor de um cliente que você vai fechar. E eu estou falando de um projeto de 6 meses, né? E você não vai pagar nem metade do valor de um cliente, né? Se você fechar o mínimo que você vai vender vai ser por R$5.000. E se você realmente não fechar nada em 6 meses, você não é o perfil de parceiro que eu quero ao meu lado, porque eu quero cases de sucesso. Eu preciso de cases de sucesso, eu gosto de gente boa comigo, né? Então, se você tiver interesse, a gente começa no dia 13. São apenas 10 vagas, porque é um grupo seletivo, eu preciso acompanhar de perto os seus resultados. Então, aí eu quero te encorajar a me chamar no inbox, aqui, te dar meu celular aqui, quem não tem o meu celular, né? O meu celular, quero que você me chame, a gente conversa, eu acerto com você essa questão, e dia 13, agora, um dia depois dos namorados, você já começa a desenvolver
todo o seu processo de coaching em vendas, né? Então, você vai se tornar um coaching em vendas com todas as habilidades e encurtando o caminho. Você não vai ter que apanhar aí, saber o que você vai fazer. Você vai ter uma supervisão completa do que você precisa para ter sucesso aí no mundo empresarial, especificamente na área comercial, tá? Então, você que gostaria disso, vai ser um prazer e uma honra ter você comigo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida do processo? Da mentoria? Eu quero. Oi, amore, pode falar. Olha só, Dani, aí eu não sei se é para falar agora ou se eu te busco mais tarde, em off. Porque, olha só, eu achei tudo muito bacana, mas assim, você sabe que eu quero aprender a fazer essas coisas dessa forma dentro das empresas, mas eu não tenho foco em comercial. Tá, entendi. Mas faz sentido para você aprender isso? Você não é para, é diferente da mentoria de vendas que eu fiz com você, que você aprendeu a vender. Tá. Não tem nada a ver com essa mentoria. Essa mentoria é para você aprender a treinar pessoas dentro da área comercial. Você aprendeu team coach, você vai fazer um team coach na empresa. Só que as ferramentas que eu vou utilizar é para a área comercial. Você pode adaptar? Você pode. Só que assim, as dúvidas que eu vou resolver do grupo são dúvidas do comercial. Então, por exemplo, assim, gente, eu vim aqui numa empresa, eu visitei essa empresa, e assim, eles estão com um problema que eles não têm carteira de clientes. Ah, então tá bom, então eu vou te ensinar a fazer curva ABC. Então, vamos lá fazer uma aula de curva ABC. Como é que a gente faz essa curva ABC na empresa? Quem que você tem que colocar na carteira do cliente? Quem que você tem que tirar da carteira? Como é que ele pode performar mais? Então, ele vai ser direcionado para estratégias de venda, sabe? E não é tática apenas, é tática e estratégia, né? Se você quiser fazer parte, vai ser uma honra ter você comigo, mais uma vez. Mas assim... sempre. Agora, a minha dúvida é a seguinte, é porque eu quero vender o coaching mais voltado para comportamental e para inteligência emocional, mas eu quero uma ajuda para estruturar processos. Então, eu te busco em off, te contrato em off. Pode ser. Em off, não, eu tô... Pode me contratar em off. Para estruturar o processo, sim, do seu projeto, né? Não é isso que você estava fazendo também? É o que eu faço também. Né? Então depois é outra conversa nós duas. Tá bom, né? Meu amor. Tá, obrigada. De nada, minha linda. Mais alguém quer perguntar alguma coisa do processo? Da mentoria? Ninguém quer perguntar? Por favor. Thaís Almeida, abriu o microfone. Lúcia Mourinho, abriu o microfone. Galera, eu tô aqui assistindo aqui, já sabia que a Dani ia ser um arraso, mas assim, eu queria deixar para vocês bem claro, assim, o ROI que esse curso que ela tá dando coloca, né? Porque, assim, ela falou aqui, contratos da ordem de 20, 50, 100 mil reais, e assim, é claro que não vem de um dia para a noite, mas assim, com a minha experiência em mercado corporativo, está muito de graça, assim, que ela tá dando aqui. Porque claro, como profissional, né? Claro, óbvio, né? Mas assim, não tem mistério, cara. Assim, o que ela tá colocando é perfeito. São 6 meses de acompanhamento. Não é uma apostila que você vai ler em um mês e tchau, benção. Não é isso. É quase que uma garantia isso, né, Dani? Né? Não, sabe por quê, gente? Por que eu faço realmente nesse preço? Porque eu faço sentada no sofá da minha casa com vocês e faço com muito amor mesmo, porque eu gosto disso. Vocês não têm noção. Eu gosto de fazer isso, sabe? É um prazer enorme, né? E assim, e acompanhar a evolução, ver assim, né? Por exemplo, a Vanderleia, ver a evolução dela do ano passado, quando a gente começou o processo, para hoje, para mim não tem preço, sabe? Então, assim, não tem preço que pague, né? E eu sei que muita gente que está aqui nessa sala já caiu na armadilha do conhecimento. Então, comprou um monte de coisa que não serviu para nada. Um monte de coisa, investir em mentoria que não serviu para nada, entendeu? Coisa teórica, que a pessoa que não vai para ação. Então, eu sou sensível a isso, porque eu acho que a gente é muito roubado no mercado de coaching, sabe? Muito roubado no sentido assim, a gente quer tanto dar certo que a gente acaba abraçando. E aí, a gente está abraçando uma coisa que não é a nossa tribo, entendeu? Então, assim, qual que é a minha tribo, né? Eu sempre falo isso. Eu não compro 10% do que me oferecem, porque não é a minha tribo.
né? Então, realmente, eu tenho certeza que se você não tiver o retorno desse dinheiro que você vai investir, eu até te devolvo no final, se você quiser, porque ele é muito simbólico, né? Ele é muito simbólico mesmo. É muito simbólico, galera. Assim, é muito simbólico mesmo. Assim, só vocês terem uma noção, uma mentoria assim, das áreas, né, não na área corporativa, está na faixa de uns 10, 15 mil reais. Assim. Verdade, é. Assim, eu estou lançando a mentoria daqui a pouco, vai ser nessa faixa. A mentoria da Dani lá, que, pô, assim, da Dani Teixeira. Não questionando o que vai ser dado lá, mas ela cobra 15 mil reais. Então, assim, uma mentoria que te permite esse tipo de alavancagem, dá vontade até de fazer, igual aquele livro que você compra para ler porque você gostou do título. Sei. Dá vontade até de fazer essa mentoria com a Dani só porque eu sei o que vai ter lá dentro. É bom mesmo. Realmente é bom. Não posso dizer que não é, porque eu sei o que eu tô falando, né? Eu não falo do que eu não entendo. Fica aí um comentário, assim, eu não combinei nada com a Dani, eu nem sou amigo da Dani, na real, mas, assim, é ridículo essa proposição de valor que ela está colocando aqui. Para não aproveitar. Obrigada, Lúcio. Posso falar, Dani? Pode, claro. A Thaís queria falar Posso também. falar? Fala, Ana, fala. Eu te conheci tem dias, acho, já falei com você algumas vezes, e você é sempre atenciosa. E eu já trabalhei com equipes comerciais, já atendi empresas, e vejo que esse é um mercado muito promissor, é um mercado realmente que a gente pode ter ganhos muito significativos, e é um mercado que eu gosto muito de atuar. Eu tenho muita facilidade para ministrar treinamentos, tenho treinamento de líder coach que eu já faço, já fiz vários treinamentos realmente para equipes comerciais de 2 anos para cá, e quando você começou a falar, eu imaginava realmente que ia ser uma mentoria de mais ou menos uns 10 mil reais. E aí, quando você mostra a tua proposta de valor e apresenta esse valor que você apresentou, realmente o retorno sobre o investimento que a gente vai ter, que a gente pode ter fazendo uma mentoria dessa, é algo realmente muito grandioso. Eu vou conversar com você em off, porque algumas coisas que você ofereceu eu já tenho, já faço, mas assim, é algo que eu quero muito, porque em 2 dias que eu conversei com você em alguns momentos, eu já tirei várias sacadas, vários insights com você. Então, realmente, para quem quer entrar nessa área, vale muito a pena. Legal, obrigada, viu, Ana? Obrigada por validar. 2 dias que a gente se conhece. Fala, Thaís, que você queria falar, meu amor. Deixa eu tentar ler o chat enquanto a Thaís fala. Fala, tá, pode falar, tá? Tá mudo, tá? Estão me ouvindo agora? Tô te ouvindo sim, amor. Tá, vou falar assim aqui. Ana Paula, você conhece a Dani há 2 dias e eu fui mentora dela. Mentorada dela, na verdade. Então, apenas para validar que o que está acontecendo aqui, ela vai entregar no mínimo 3 vezes mais, tá? Vanderlei, eu não tenho dúvidas disso. manda comigo ali, né? Então, assim, super comprometida, eu não tenho dúvida da capacidade da... Travou.